Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, a explosão de Neymar com o presidente da CBF. Vamos falar sobre isso? Antes, aquele ritual de sempre, deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link do vídeo, espalhar nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser, puder virar membro aqui do canal do VSR, temos 3 planos de membro à sua disposição para você escolher alguns deles, tem mais acesso a conteúdo. Saiu o primeiro vídeo exclusivo para membros, tá? O primeiro vídeo exclusivo aqui do canal, que é a seleção, a minha seleção dos jogadores que nunca ganharam Champions, está publicado, disponível para quem é membro. Então, se você quiser, vire membro de um dos planos aqui. O link você pega lá na aba de comunidades ou clica aqui direto no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira e nesse fim de semana eu não estive em São Paulo, que é onde eu moro. Estive no Rio de Janeiro, porque tinha um aniversário de uma sobrinha, e então viemos para o Rio de Janeiro, e aí uma correria danada, ver pessoas que você ainda não tinha visto, teve o dia da própria festa, e acabou que eu não consegui gravar esse vídeo no fim de semana, mas era importante que eu gravasse, que foi a explosão de Neymar, e os xingamentos de Neymar para com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Essa informação foi dada pelo jornalista, pelo narrador José Carlos Araújo, que é um narrador, um dos maiores narradores da história do futebol brasileiro, que é um narrador da Rádio Tupi do Rio de Janeiro e que durante décadas foi o principal narrador do rádio carioca. E o José Carlos Araújo publicou isso nas redes sociais dele, nas mídias sociais dele, dizendo que depois do jogo contra a Venezuela, o Neymar, e aí todo mundo viu, né? O Neymar teve um saco de pipoca arremessado na sua cabeça, e depois disso, desse episódio lamentável, ele entrou no vestiário junto com o Diniz e junto com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e aí ele xingou o Edinaldo Rodrigues de tudo que é nome. Mandou o Edinaldo Rodrigues tomar naquele lugar pouco republicano, xingou ele de filho disso, filho daquilo, e ficou um clima complicadíssimo. E ainda ameaçou não jogar contra o Uruguai, tá? Ameaçou não jogar contra o Uruguai. E aí a gente tem que falar sobre esse episódio. E eu tô tratando isso como verdade porque eu conheço muito o José Carlos Araújo. Se hoje eu trabalho com jornalismo esportivo, muito tem contribuição do José Carlos Araújo. O José Carlos Araújo me formou como um amante do futebol, com as narrações dele, numa época em que praticamente nenhum jogo era televisionado. Eu via, entre aspas, os jogos pelo José Carlos Araújo. E é um profissional respeitadíssimo, é um profissional que não é de fazer o famoso caça-clique, não é um profissional que publica qualquer coisa, ele tem responsabilidade, não é um profissional com histórico de publicar coisa que nunca se confirmou. Então, assim, se ele botou isso nas redes sociais dele, eu encaro como verdade. Vamos começar esse vídeo dizendo o seguinte: na sexta-feira, quando me manifestei sobre o saco de pipoca arremessado contra o Neymar, eu me posicionei a favor do Neymar, tá? Tô deixando aqui esse tweet que eu fiz, mas foram em várias mídias eu falei isso aqui. O Neymar tem toda a razão de ficar revoltado com o saco de pipoca que jogaram, que isso é um desrespeito, isso é uma agressão. Ah, mas é um saco de pipoca. Pô, você tá fazendo o seu trabalho, você leva um saco de pipoca na cabeça, isso é desrespeitoso, isso é uma agressão. Poderia ter sido uma pilha, poderia ter sido um copo, poderia ter sido uma pedra. Até porque o imbecil que jogou o saco de pipoca disse que ele nem pensou, ele jogou o que estava à mão. Então ele poderia ter jogado uma pilha, poderia ter jogado um rádio. Então, assim, o Neymar, a minha manifestação é que o Neymar tinha toda a razão em explodir. Inclusive, ele xingou o torcedor, e acho que ele tem toda a razão de xingar, porque olha que o Neymar nem jogou mal. Acho que ele fez um jogo ok, de regular para bom.
O Neymar nem de longe foi o pior jogador do Brasil em campo. Então a minha manifestação era exatamente que o Neymar tinha toda a razão em explodir do jeito que ele explodiu com o torcedor. Agora, quando ele entra no vestiário e ele tem a postura que teve em 3 aspectos, aí o Neymar perde bastante a razão. Primeiro, por mais problemático que seja o Edinaldo Rodrigues ser o presidente da CBF, e aí você pode ter essa opinião ou não sei nem o que o Neymar pensa disso. Eu não sei se o Neymar parou um dia para pensar e falar, pô, será que o Edinaldo merece ser presidente da CBF? Eu não sei se o Neymar parou e falou, o que o Edinaldo fez para ser o presidente da CBF? Eu não sei se o Neymar parou para pensar nisso. Como eu disse em 2 vídeos atrás, é a questão da politicagem na CBF. Mas, independentemente disso, do Edinaldo merecer ou não ser presidente da CBF, do Edinaldo ter competência ou não para ser presidente da CBF, do Edinaldo conhecer ou não de futebol ou das coisas que fazem o futebol para ser presidente da CBF, ele é o presidente da CBF. Não dá para o Neymar chegar presidente da CBF e mandar ele tomar em lugar aqui, chamar ele de filho disso, filho daquilo. Você tem que ter um mínimo de hierarquia. Ele pode até nem querer se envolver, não pode nem querer dar muita moral para o Edinaldo, isso aí é prerrogativa do Neymar. O Neymar não precisa do Edinaldo para isso. Mas ele desrespeitar assim, não dá. Porque se o Neymar faz isso com o presidente da CBF, o que ele vai fazer com pessoas que estão abaixo do presidente da CBF? Não tem como. Não tem como você cometer um ato desse. Você tem que, no mínimo, respeitar a hierarquia presente. Então o Neymar erra feio quando ele chega para o presidente da CBF e se porta do jeito que se portou. O outro ponto é como também o Neymar erraria se ele falasse assim com o porteiro da CBF, tá? Você não dá para você normalizar que você tenha esse tipo de atitude contra pessoa nenhuma. Nem contra as que estão hierarquicamente superior a você, nem as que estão hierarquicamente inferior a você. Você tem que ter, no mínimo, um respeito para pautar as relações. A segunda, e aí eu vou deixar ameaçar não jogar por último, tá? A segunda é quando ele diz, segundo também falou o garotinho José Carlos Araújo, quando ele reclama pro presidente da CBF, dizer, é culpa sua botar a gente para jogar em um lugar como esse. E aí eu não entendi o que o Neymar queria dizer. Por quê? Ele tinha tanta coisa para questionar os problemas por Cuiabá ter sido escolhido sede. O Neymar tinha tanta coisa para reclamar do jogo ter sido em Cuiabá. Ele poderia ter reclamado do calor excessivo, um calor de 35 graus de noite. Ele poderia ter reclamado do gramado da Arena Pantanal, que era um gramado que joga contra a seleção brasileira, né? O Brasil vai propor jogo, vai jogar com a bola no pé, vai tentar forçar a jogada, vai tentar criar a jogada num gramado claramente ruim. E ele veio dizer, a culpa é sua, porque da gente sofrer isso, da gente ter esse tipo de tratamento por ter escolhido jogar aqui. Neymar, imbecil tem em tudo que é lugar. Você poderia ter tomado esse saco de pipoca em qualquer lugar do Brasil. Poderia ter sido em São Paulo, poderia ter sido no Rio de Janeiro, poderia ter sido em Porto Alegre, poderia ter sido em Salvador, poderia ter sido no Recife, poderia ter sido em Belo Horizonte, poderia ter sido em Fortaleza, poderia ter sido em Manaus, poderia ter sido em qualquer lugar. Então, assim, não entendi por que essa explosão do Neymar contra o jogo, o Edinaldo ter levado o jogo para Cuiabá. Como eu disse no vídeo anterior, o jogo do Brasil foi para Cuiabá claramente, meramente por questão política. Meramente por questão política. O presidente da CBF deve estar devendo algumas questões políticas para a Federação do Mato Grosso, ou deve estar querendo alguma aproximação ou
querendo algum voto favorável dos políticos do Mato Grosso ou dos políticos do Centro-Oeste e levou o jogo para lá. Agora, o fato da pipoca ter sido arremessada na cabeça dele não tem nada a ver com ter sido Cuiabá, porque imbecil tem em tudo que é lugar. Então, realmente não entendi. O Neymar tinha motivos para reclamar do jogo ter sido em Cuiabá, mas esses motivos para mim eram o calor excessivo, que atrapalha, e principalmente o gramado do estádio da Arena Pantanal, um gramado incompatível com uma seleção como a seleção brasileira. E por fim, o Neymar ameaçar não entrar em campo contra o Uruguai. Eu queria entender melhor isso aqui. Primeiro, por que o Neymar, por que esse fato motivaria ele não querer jogar contra o Uruguai? Não dá para entender. O que aconteceu além disso? O saco de pipoca é chato? É uma agressão? É uma agressão. Ele tem motivo de ficar revoltado? Tem. Mas por que ameaçar não jogar? Não, acho que as coisas não têm... Partindo do princípio que o Neymar gosta de jogar na seleção brasileira, fica feliz na seleção brasileira, que é coisa que eu acredito, já falei sobre isso. Por que ameaçar não jogar? É uma coisa completamente desconexa, cara. Então quer dizer que quando acontecer coisas que não agradem o Neymar vai ameaçar não jogar? Assim, tem alguns momentos que talvez o gestor tem que ser quase um psicólogo, né? Porque se o gestor, por exemplo, tá um pouquinho pilhado, ele chega e fala, você não vai ameaçar não jogar? Tá bom. Poderia ser do partido próprio Edinaldo, tá? O senhor tá ameaçando não jogar? Tá bom, você tá fora. Diniz, pode cortar. Porque já que aqui ninguém ameaça, não. Aqui ninguém ameaça não jogar. Ele não quer jogar? Tá bom, tá cortado. Pode cortar. Pode cortar que eu tô mandando. Porque o que ameaçar não jogar tem a ver com o que aconteceu? E repito, o Neymar tinha razão em explodir com o torcedor. Mas realmente ameaçar não jogar, para mim, é uma coisa que me deixou bem intrigado. Por que o Neymar ameaçou não jogar? O que passa na cabeça do Neymar para ele dizer, se isso é assim, eu não quero ir jogar? De fato, não consegui entender e acho que é uma coisa bem, bem grave. As três coisas daqui que aconteceram são bem graves, na minha opinião. Primeiro, ele xingar da forma que xingou o presidente da CBF, que é o presidente da CBF, independentemente das razões ou das valências e da capacidade. A outra, ele querer dizer que levou um saco de pipoca, que essas coisas acontecem porque era em Cuiabá, e não é verdade, poderia ter acontecido em qualquer cidade que o Brasil empate com a Venezuela, pode ter um imbecil que acha que pode tacar um saco de pipoca na cabeça de um jogador. E a última, ameaçar não jogar, para mim não faz o menor sentido. Então quer dizer que se não tiver tudo perfeito para o que o Neymar quer, ele vai ameaçar não ir? Enfim, é mais um capítulo complicado, é mais um capítulo conflituoso da passagem da história do Neymar com a camisa da seleção. Eu continuo dizendo, o Brasil é melhor com o Neymar, mas é muita coisa é muita influência, é muita novela, é muita polêmica atrelada ali. E repito, de uma coisa que o Neymar no começo não tinha culpa nenhuma. Depois ele traz parte do problema para si, quando ele xinga o presidente da CBF, quando ele ameaça não jogar o próximo jogo por isso, e quando ele acaba sendo deselegante, no mínimo, com a cidade de Cuiabá. Quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Resta ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalhe os seus grupos de WhatsApp, Telegram.
querendo virar membro, já tem vídeo exclusivo para membro no canal, a seleção dos que nunca ganharam a Champions. Se você querendo virar membro, só clicar no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.